Interrompemos essa programação para falar sobre algo muito importante. Você tem costume de se preocupar com seus hábitos alimentares? Você tem praticado esportes? Pois é, isso são coisas que nós precisamos nos preocupar. E é por isso que nós vamos falar sobre a arteriosclerose. Você sabe o que é arteriosclerose? Se você não sabe, você deveria saber, pois é uma doença que no Brasil tem causado cerca de 300 mil mortes por ano. Mas aí agora você se pergunta, mas o que essas coisas têm a ver com a arteriosclerose? E é isso que nós vamos ver no vídeo a seguir. Mas antes, a gente precisa entender um pouco sobre o que é a arteriosclerose. E é por isso que eu chamei a nossa farmacêutica Ana para poder explicar pra gente um pouquinho mais sobre essa doença. Ana, você pode contar pra gente o que é arteriosclerose? Sim, claro. A arteriosclerose é uma doença que causa um estreitamento e endurecimento das artérias. Numa visão ampliada da coronária, mostra-se 3 camadas básicas: a túnica externa, a túnica muscular e a túnica interna. Essa camada mais interna é composta de células escamosas. Quando o sangue transporta um nível mais elevado de colesterol ou moléculas de gordura por um longo período, essas moléculas de colesterol tendem a se instalar na superfície da artéria, onde são absorvidas pelas células epiteliais e formam uma camada entre a túnica interna e a túnica média. Essa camada é chamada de placa. À medida em que essa placa cresce, ela se espalha pela parede da artéria, formando um inchaço que se projeta para o lúmen, resultando em redução do fluxo sanguíneo. Às vezes, as células epiteliais podem se romper em algum ponto. Isso ativa as plaquetas e começam a formar fios de fibrina, que com o tempo forma-se um coágulo. Este coágulo obstrui o fluxo sanguíneo na artéria e isso é chamado de arteriosclerose. Pode começar na infância e progredir lentamente até a fase adulta. Em algumas pessoas, essa doença pode progredir rapidamente. Em homens de 50 a 70 anos, são mais propícios a ter essa doença. Fisiologicamente falando, existem 3 tipos de arteriosclerose, sendo elas diferenciadas ou por processo inflamatório ou por obstruidora do fluxo sanguíneo. Esses 3 tipos são a arteriosclerose senil, que provoca perda da elasticidade arterial e aumento da pressão arterial. Temos também a arteriosclerose de Monckeberg, que causa necrose e calcificação na camada média muscular, ocasionando alteração circulatória, por não provocar nenhuma obstrução do sangue para as paredes musculares. E por último, e mais perigosa, temos a ateroesclerose, que torna as veias mais rugosas e irregulares, dificultando a circulação, formando placas de gordura, colesterol e cálcio, que acabam obstruindo os vasos de menor calibre, causando o infarto do miocárdio. Muitas vezes, essa doença ela tem um único sintoma, que é a morte. Já sabemos que a doença predomina no sexo masculino, na faixa etária de 50 a 70 anos. E por que não no sexo feminino? Bioquimicamente, podemos explicar da seguinte forma. O sexo feminino possui um mecanismo de defesa, onde a gordura sanguínea ela é desviada para a produção de hormônio, o famoso estrogênio. Então, logo após a menopausa, ela perde esse mecanismo, se tornando tão suscetível à doença quanto o sexo masculino. Essa doença é causada pelo endurecimento das artérias ou quando são bloqueadas por gordura, colesterol, entre outras substâncias. Temos alguns exemplos de fatores de risco dessa doença, como o histórico familiar, o envelhecimento, o sedentarismo e o tabagismo. Também devemos levar em consideração a má alimentação, rica em gordura saturada, que acaba acarretando em mais problemas, como o aumento da pressão arterial, a diabetes e a obesidade. Uma pergunta frequente também é se há cura ou tratamento para arteriosclerose. Cura não há. Tratamento seria mudanças de hábito, mudanças na alimentação, a prática de exercícios físicos. Isso ajudaria muito a diminuir o índice de pessoas com essa doença. Em casos mais graves,
são utilizados também em procedimentos cirúrgicos ou até mesmo alguns tipos de medicamento. Até mesmo medicamentos que controlam os níveis de colesterol também podem ser usados. Olá meninas, tudo bom? No vídeo... Artérias são os tubos de sangue e oxigênio que causa... Isso aí, bro.